Meus amados irmãos, a paz do Senhor, é um prazer muito grande estar de volta a esta casa. Meu amigo o pastor Robson, Deus continue te abençoando de sobremaneira, você e toda a sua família. Estou um pouco debilitado ainda, mas recebi uma intimação e um bom soldado precisa estar sempre preparado. E é um prazer rever a igreja saudável e aqui em trabalho. E enquanto o pastor Robson falava das palestras que já tivera essa semana, eu estava dizendo: Jesus, tem misericórdia de mim, porque parece que foram só os tops, com temas extremamente relevantes, e eu vim apenas com uma cereja, trazer aqui somente um copo d'água. Eu louvo a Deus pela vida da nossa irmã que nos fizeram o convite, nossa irmã Eliane, esposa do meu amigo Pezinho. Ela é o canal que Deus se utilizou nessa noite para nos franquear o convite. Me senti extremamente honrado com o convite. A nossa irmã Eliane, outro dia, ela foi tema da Escola Bíblica Dominical lá na igreja. Irmãos, tem coisas que nós fazemos que nem a gente sabe da proporção que tem. Eu estava lembrando disso para citar, e lembrei que um dia um cidadão foi fazer uma medida de um móvel lá na minha casa, e quando ele foi trazer o projeto, ele disse: domingo o padre falou de você lá na missa. Eu falei: de mim? O padre? Ele falou: é. Eu estava na missa domingo e o padre falou: olha, eu fui realizar uma missa em uma determinada transportadora, e lá um rapaz, por nome Rosalvo, ele me recepcionou, me tratou com toda a educação, me levou até o local da missa, depois me levou de volta à igreja, e ele disse, e somente quando terminou, no final, ele me falou que era crente. Ele disse: eu não acreditei no tratamento daquele crente para com um padre. Eu falei: foi? Eu falei: glória a Deus. Não é na transportadora que eu estou hoje. Pezinho já está dizendo, para não achar que ele já é católico. Calma. Mas é interessante, irmãos, como a gente precisa, e hoje a gente vai estar falando sobre a Bíblia, e a Bíblia diz que nós somos a Bíblia que o mundo lê. O mundo não conhece Bíblia. O mundo conhece a nossa vida, as nossas atitudes. E a irmã Eliane, outro dia, escola dominical, e estávamos falando sobre família, sobre relacionamentos, e algumas das jovens que seguem este casal nas redes sociais estava comentando sobre o tratamento de um para com o outro, do amor de um para com o outro. Ele falou: recentemente eu vi ela postando que estava fazendo com todo o amor e todo o carinho a marmita do amigo do amor da vida dela. Eu falei: olha aí, glória a Deus por isso. Louvar a Deus pela vida do meu amigo Pezinho. Eu tenho uma honra de dizer que eu tenho um amigo que também é meu patrão. Que coisa boa. Meu amigo que também é patrão. Eu acho que o Robson também tem esse prazer de dizer assim: eu tenho um amigo que também é minha ovelha. Isso é maravilhoso. Pezinho é uma das pessoas ímpares na vida, e uma das últimas que ele aprontou comigo, eu estava de férias, estudando para uma prova da OAB que eu iria fazer, e na semana da prova, a prova seria dia 17, no dia 12, se eu não me engano, ele me liga, e eu estava de férias, e houve uma emergência na empresa. E da equipe eu sou a pessoa mais experiente para fazer atendimento de emergência. E o chefe liga:
na semana que tem emergência, e que eu estou de férias, o que é que você imagina? Ele vai mandar suspender as férias, volta rápido, porque a gente tem uma emergência. Ele me ligou e disse, você estava fazendo o quê? Eu falei, eu acordei 5 horas da manhã para estudar hoje, estudei até às 10, saí um pouco para resolver algo aqui na rua. É o quê? Ele falou, é porque a gente teve uma emergência, e vão te ligar aí. Mas quando te ligar para dizer para você suspender as férias, você vai dizer que não vai suspender as férias, que você está estudando para um propósito. Então, você não vai. Tá bom? Está autorizado por mim. Eu falei, tá bom, chefe. Manda quem pode, obedece quem tem juízo. São coisas dessa natureza que mostram que você tem amigos que se preocupam com você. Muito obrigado, meu chefe. Eu te amo, amo a sua família, e o senhor sabe disso. Salmo de número 119, versículo de número 105. Salmo de número 119, versículo de número 105. Falar sobre a Bíblia é algo extraordinário. Eu tenho 23 anos que eu me decidi ao lado de Jesus. 23 anos que eu aceitei Jesus como meu suficiente Salvador. E tem 23 anos que eu sou aluno da Escola Bíblica Dominical. Eu sou assembleano e lá tem a EBD, não sei se aqui acontece aos domingos. Há 23 anos eu sou aluno da Escola Bíblica Dominical. São 2 trabalhos que, para mim, é fundamental para o desenvolvimento do crente. Escola Bíblica Dominical e ciclo de oração. Eu sou aluno amante da Escola Bíblica Dominical. Lá eu me delicio na Bíblia. E a Bíblia, para mim, um dia eu vi uma referência sobre a Bíblia que eu nunca vou esquecer. Todos nós que estamos aqui já foi adolescente. E todo mundo aqui já teve um amor da adolescência. E o amor da adolescência, a gente imagina que é o amor da nossa vida. E todo mundo aqui recebeu a primeira cartinha apaixonada. Eu vi alguém aí. Eu não sei se você vai conseguir voltar a fita, mas quando a gente recebeu a primeira cartinha, e pelo fato da gente estar amando aquela pessoa e a gente achar que é o grande amor da nossa vida, como na sua grande maioria foi na sua adolescência, era meio que escondido, alguém entregou, uma amiga, um amigo, a gente guarda para as pessoas não ver, e a gente corre para ler. Guarda, daqui a 10 minutos, lê novamente, guarda, daqui a 5 minutos, lê novamente, não demora meia hora, e a carta já está decorada na mente. Você sabe por quê? Porque o seu coração está dizendo que você ama quem te enviou aquele bilhete. Você ama quem enviou aquela carta para você. É por isso que você sente tanto a necessidade de ler, de comer aquelas palavras. Essa é a maior carta de amor que alguém um dia escreveu. E não foi escrita com qualquer caneta, não foi escrita com qualquer tinta, foi escrita com o sangue do Cordeiro lá na cruz. E ele veio para dizer, eu vim para que você tenha vida e a tenha com abundância. Max Lucado, um escritor americano, ele disse que um dia ele chegou em casa e ele encontrou a sua esposa desesperada, gritando na cozinha de casa. E o que era? Quando ele chegou lá, era um rato. O chefe está me olhando aqui porque sabe que se lá em casa acontecer isso, quem vai estar em cima da mesa gritando sou eu, porque eu tenho pavor a rato. E ele disse, pastor, que quando ele viu aquele rato e a esposa dele desesperada, ele pegou uma lata de lixo, encurralou aquele rato no canto da parede, prendeu o rato na lata de lixo e disse, eu não vou matá-lo, eu vou soltá-lo distante da minha casa. E ele disse que ele andava com aquela lata de lixo e o rato se batia dentro da lata
meia volta ele colocava o rosto e dizia: calma, rapaz, eu não vou te fazer mal, eu vou te soltar. Só que cada vez que ele fazia isso, o rato se desesperava mais ainda. E ele disse que foi caminhando, caminhando, até que ele pensou consigo: só existe uma forma de eu conseguir convencer esse rato de que eu não vou fazer mal a ele, de que eu vou fazer bem. Só se eu conseguisse deixar minha natureza de homem, me transformar em um rato, entrar nessa lata de lixo, ser igual a ele, falar a linguagem dele para dizer: eu vou fazer bem para você. E eu gosto de Max Lucado, que ele pega essas coisas simples da vida para nos ensinar coisas complexas da Bíblia. Ele diz assim: ó, foi exatamente isso que Deus fez. Deus falava com o homem de lá do céu na terra, e o homem tinha medo de Deus, temia a Deus, tinha pavor de Deus. Deus disse: tem uma forma de eu convencer este homem de que eu quero fazer o bem a ele, não o mal. Só se eu deixar a minha natureza divina me transformar em um ser humano, em um rato chamado ser humano, entrar nessa lata de lixo chamado mundo e vir falar a linguagem dele para dizer: eu vim para que você tenha vida e a tenha com abundância. Foi isso que ele fez por nós. E é por isso que conhecer a palavra de Deus, conhecer a Bíblia, é algo tão extraordinário. O salmo em que nós abrimos diz assim: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Quando eu disse que... Quantos aqui gostam de almoçar fora de casa? Comer fora de casa? Quantos aqui, pronto, então vamos mudar. Quantos aqui gostam de comer em casa? Glória a Deus. A maioria aqui gosta de comer em casa. E por que a gente, por mais que seja gostoso, às vezes o ambiente, o tempero é diferente, mas em casa a gente se sente à vontade. Em casa a gente come de mão, em casa a gente come como a gente quer, sentado com o que a gente quer comer, mistura da forma que a gente quer misturar, porque a gente está em casa. É fundamental que você venha para a igreja para você se alimentar espiritualmente. Isso é importantíssimo. Agora, não esqueça de comer em casa. Não esqueça de se alimentar em casa. Não esqueça de ter o prazer de meditar na lei do Senhor de dia e de noite em casa. A Bíblia, eu amei quando cheguei ali e vi aquela exposição de diversos exemplares bíblicos. É maravilhoso. Eu tenho uma coleção de Bíblias de estudos, mas é incrível como às vezes as pessoas têm a Bíblia apenas como objeto de trazer à igreja e de ler apenas quando o pastor diz qual é a porção da palavra de Deus para ler. Quando, na verdade, a Bíblia é para você diariamente mergulhar, irmãos. Eu sou apaixonado pela palavra de Deus. E eu acho lindo quantas das vezes eu abro um texto que eu já li, que eu já meditei, e que às vezes eu abro e começo a estudar e o Espírito Santo começa a mostrar coisas que você nunca viu. Nossa, eu nunca vi dessa forma. Nossa, como isso aqui está diferente hoje. Senhor, como o Senhor está falando comigo de forma diferente através dessa palavra. Tenha prazer em meditar na lei do Senhor. Tem gente, irmãos, que daria tudo. Tem países aí fora que os irmãos dariam tudo para ter a palavra de Deus disponível, para poder passear com a Bíblia, para poder ler a Bíblia no seu ambiente de trabalho, na escola, na faculdade, no ônibus, ter a liberdade de poder manusear a palavra de Deus. Tem países aí, como os irmãos sabem, que não têm essa liberdade. E nós temos a liberdade
de meditar na palavra de Deus. Agora, a Bíblia, irmãos, quando falam assim, eu costumo sempre evangelizar as pessoas e eu costumo dizer o seguinte: leia a Bíblia. Agora, a Bíblia é fácil de ler? Não é. É por isso que quando eu estou instruindo um novo convertido, eu digo assim, se apaixone pela Bíblia. Eu começo da onde? Eu começo do começo? Não. Eu oriento a começar dos evangelhos. Comece lá, leia Mateus, Marcos, João, Lucas e João. Mateus, Marcos, Lucas e João. Depois que você se familiarizar com todos esses textos, você vai poder dar seguimento, você vai entender e você vai ficar maravilhado. Mas a Bíblia não é um livro fácil de ler. E aí eu trouxe algumas imagens aqui. Cadê, meu Deus? Eu vou mostrar a imagem e eu queria que você me dissesse qual é o ditado que essa imagem vem na sua cabeça. Qual o ditado popular? Com essa imagem aí? Pisando na bola. E o que é pisando na bola, irmãos? Vacilou, né? Eu acho que a irmã Eliane está sabendo muito bem o que é pisando na bola. Pezinho? Foi. Tá, ok. Pisando na bola. Então, todo mundo... Tem alguém aqui que não sabe o que é pisar na bola? Não, né? Todo mundo sabe. Pois é. E essa imagem, irmãos? Ih, rapaz. Tem jovens aqui ou todo mundo já é casado aqui? Tem jovens aqui? Levante a mão, pronto. Esse ditado para vocês se aplica o seguinte: pense 2, 3 vezes antes de chutar o balde. Porque pior do que chutar o balde é voltar para pegar o balde que chutou. Tá bom? Todo mundo sabe o que significa chutar o balde. Tem dia que a gente quer chutar o balde, né? Os mais antigos vão dizer, chutar o balde era o antigo chutar o pau da barraca. Muito bem. Que ditado é esse? Empendurar a chuteira. Né? Aí, chegou na idade, deu entrada na aposentadoria, eu vou aposentar, vou empendurar a chuteira, não vou mais trabalhar, acabou. Todo mundo sabe o que significa empendurar a chuteira. Muito bem. Cadê, meu Deus? E esse ditado aí? João. Todo mundo sabe o que significa? Diversas vezes, irmãos. Diversas vezes eu chego lá na minha mesa e minha garrafa de água está lá e está com adoçante, está com alguma coisa dentro de minha... E eu chego perto da mesa de alguém e alguém dá uma de João sem braço, como se não foi ele. Ele não tem nada a ver com aquela história. Acho que vocês já entenderam, né? E esse ditado, irmãos? Andar na linha. O que é andar na linha, gente? Dá certo. Fazer o que é correto. Muito bem. E esse? Rapaz, tem dias, é porque agora não tem mais, mas na outra empresa que eu e o Pezinho trabalhávamos, havia um jardim e quando ele parava, estacionava, pastor, que ele vinha catando lixo assim pelo jardim, eu já saía de perto, era aquele dia que todo mundo tinha que pisar em ovos, porque naquele dia o negócio estava sério. Mas todo mundo entende, hoje eu já tenho uma proximidade mais com a irmã Eliane, ligo para ela, irmã Eliane, resolve a situação aí, para que amanhã ele chegue aqui mais tranquilo. Vamos lá. Pisando em ovos. Todo mundo sabe. E não existe nada pior do que um ambiente que você tenha que pisar em ovos. E esse, irmãos? Engolindo sapo. Vixe. Vamos lá. Eu vou tirar dessa imagem
Vou deixar nessa aqui, né? Tá melhor. Irmãos, teve alguém aqui que não soube o ditado através da imagem? Não. Todo mundo aqui sabe. Que é engolir sapo, andar na linha, chutar o balde. Porque nós somos contemporâneos. Falamos português, entendemos essa linguagem atual. Não tem dificuldade nenhuma da gente se comunicar com isso. Agora, imaginem que daqui a 2000 anos, lá na frente, alguém vai escrever a Bíblia e vai colocar esses ditados. Explique para alguém que não vive no nosso contexto hoje o que é pisar em ovos. E se ovos não existir mais? Explique para alguém o que é chutar o pau da barraca, chutar o balde. Daqui a 2000 anos, trocentos e outros ditados, outras coisas já vão surgir. Quantas coisas não vão mudar? Então, imagine alguém daqui, vai comigo agora na história daqui, passa 2000 anos e alguém chega aqui e diz assim, olha, e Jesus chegou lá no templo e chutou o balde. Alguém não ia entender. Rosal, o que você quer falar com isso? Existem diversas passagens na Bíblia que são maravilhosas. Mas os historiadores vão dizer assim, ó, seria muito interessante que a gente a lesse com as alpercatas dos personagens. Se você se colocasse no lugar do personagem, você ia entender mais profundamente esta passagem. Olha só, a próxima imagem, quem pode ler a Bíblia aí? Jeremias, capítulo 1, versículo 17. Um outro abre em 1 Pedro 1, 13. Jeremias 1, 17. Pronto. Irmãos, tem alguma coisa a ver hoje? Cingir lombos? Mas quando foi escrito, fazia toda a lógica. Os homens usavam vestidos semelhantes às mulheres, as suas túnicas, e quando ia fazer qualquer trabalho, ou quando precisava preparar para correr por conta da guerra do inimigo, se tivesse lá com os vestidos longos, ia atrapalhar. Cingir os lombos era o quê? Pegar as pontas, prender na lombar, onde tinha um cinto aqui, prendia, fazia tipo um calção, como está ali, porque ficaria muito mais prático para desenvolver trabalhos ágeis e, se fosse necessário, para correr. Faz mais sentido agora, quando diz assim, ó, cinge os lombos, ou seja, esteja preparado, esteja atento, esteja alerta em todos os sentidos. Então, alguns textos na Bíblia, o que está por trás da história ou contexto, quando a gente entende, é extraordinário. Eu tenho um sonho de conhecer Israel. Tem alguém aqui que já foi? Pronto. E dizem que é maravilhoso porque você chega lá e você começa a enxergar as passagens da Bíblia com outro olhar. Diz assim, meu Deus, eu não entendia, eu não sabia por que dizia isso. E é por isso que você conhecer a Bíblia, eu sugiro aqui aos irmãos que gostam de ler a Bíblia, conheçam um pouco da história de Israel, conheçam um pouco da cultura para quem foi escrita aquelas passagens, e você vai ficar maravilhado com cada texto. Tem uma outra passagem aqui, antes da passagem bíblica, o que é as coisas, quando a gente começa a ver aqui na Bíblia, falar sobre as coisas espirituais. Quando a gente começa a ouvir falar sobre o céu. Quem aqui quer ir para o céu? Eu quero.
Quem aqui sente saudade do céu? Eu sinto. Eu sinto saudade do céu. Como pode? Eu sei que Pezinho já rodou os 4 cantos do mundo, mas ele não foi ainda lá em Moçambique, onde eu fui. Eu tenho saudade de Moçambique. Pezinho não pode dizer que tem saudade de Moçambique, porque ele nunca foi lá. Nossa querida irmã aqui já foi em Israel. Ela pode dizer, eu sinto saudade de ir lá em Israel. Eu não posso, eu sinto vontade, mas não sinto saudade, porque eu não estive lá ainda. Como é que eu não estive no céu e posso ter saudade do céu? Porque quando ele estava indo, ele disse, eu irei, mas eu enviarei um outro Consolador, que estará convosco todos os dias, até a consumação do século. O Espírito Santo que mora dentro de nós, veio de lá do céu, e ele sabe como lá é bom. É por isso que ele faz com que a gente sinta saudades do céu. Queridos, só que a Bíblia não tem como comparar para a gente entender as coisas do céu. Aí eu me lembrei dessa história. Imagine você um índio que nunca veio na cidade. Passou a sua vida inteira dentro da sua aldeia. E é colocado uma fenda nos olhos dele, e ele é trazido e é solto aqui no centro de Salvador. Imagine, quando abre a venda, ele está vendo ali a Avenida ACM, ele está vendo os prédios, ele está vendo o metrô, ele está vendo a rodoviária, os ônibus, ele vê os aviões passando, os helicópteros, ele fica maravilhado. E aí pega, coloca a venda no índio e leva ele de volta e solta na sua tribo. Quando chegar lá na tribo, a primeira coisa que ele vai querer fazer é falar sobre tudo o que ele viu aqui na cidade. Mas como é que ele vai falar? Como é que ele vai comparar? Como é que ele vai falar para os índios que não conhecem o que é a cidade o que é a cidade? Ele vai começar a fazer comparativos. Então ele vai chegar e vai olhar para os seus amigos índios e vai dizer assim, rapaz, eu vi árvores lá gigantes e as pessoas moravam dentro das árvores. Eu vi pássaros gigantes e as pessoas voavam dentro dessas aves. Eu vi minhocas gigantes e as pessoas se locomoviam dentro dessas minhocas. Só dessa forma para que os demais entendam o que ele conseguiu ver aqui na cidade. Então, assim, como a Bíblia diz, aquilo que os olhos não viram, não chegou ao coração do homem, é o que tem preparado para nós lá no céu. Então, assim, às vezes a gente não tem nem noção de quão bom é o céu. A gente tem algumas comparações, mas a gente não tem noção de tão bom é o céu. Alguém abra, por favor, 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 7. 2 Coríntios 4, 7. Quem achou pode ler. Temos este tesouro em vaso de barro. Quem aqui hoje guarda dinheiro em vaso de barro? Pezinho ainda guarda? Pronto. Nem isso a gente quer mais, né? Rapaz, eu quase que apanhei esses dias. Eu tenho um menino de 5 anos e meu filho gosta de guardar moedas e eu fui chegar para trocar. Eu falei, não, a gente vai trocar. Cheguei no mercado e, moça, a senhora poderia trocar as moedas? A mulher quase me bateu. Falou, você é maluco? Em um mundo como esse que está faltando moedas e você está ensinando a criança a guardar moeda em casa? A mulher passou o sabão. Eu falei, desculpa, senhora, calma. Mas ninguém tem mais esse costume. Hoje se guarda no banco, nas moedas virtuais. Só que naquela época, na época de Jesus, os tesouros eram guardados, enterrados nas terras das pessoas. O que tinha valor era o barro, o vaso ou o que estava dentro do vaso? O que estava dentro do vaso.
Mas se hoje a gente chegar para uma criança e falar sobre isso, a criança não vai entender. Mas naquela época era comum. Vai ter um texto na Bíblia que diz assim, um homem pegou uma pérola, comprou um campo que tinha uma pérola enterrada. Da pérola na terra? Não, a pérola da onde? No mar. Mas alguém pegou aquela pérola e enterrou lá no seu terreno, e aquele seu terreno passou a ser valioso. Então, assim, existem passagens na Bíblia que você precisa entender o contexto. Era comum naquela época guardar dinheiro enterrado em vasos de barro. E hoje, quando a Bíblia está falando sobre isso, é porque nós somos o vaso de barro. Nós, se comparado à glória que é o Espírito Santo morar dentro de nós, nós não somos nada, irmãos. Nada. Mas a misericórdia e a graça do Senhor nos alcançou. E aí eu vi essa semana alguém dizer assim, eu não estava lá no Éden quando Adão e Eva pecaram, mas eu também não estava lá na cruz quando a graça me alcançou. Nós somos alcançados pela misericórdia e pela graça do Senhor. Apocalipse 3:8 diz assim, eu sei as tuas obras, eis que diante de ti pus uma porta aberta, e ninguém a pode fechar. Tendo pouca força, guardaste a minha palavra e não negastes o meu nome. Isso aí, irmãos, tem muito da cultura judaica. Casa de campo. Se você chegar na casa de um judeu, na casa do campo, a porta da casa do campo, durante o dia, nunca vai estar fechada. Só vai estar fechada a casa do campo, a porta da casa do campo do judeu, se for à noite, quando a família estiver dormindo, ou se não estiver ninguém em casa. Mas se tiver alguém em casa, a casa do campo vai estar sempre com a porta aberta. O que Jesus está dizendo assim, ó, eu sei as tuas obras, eis que diante de ti eu sempre vou estar disponível. Não vai estar fechada a porta. Eu vou sempre estar presente. Você sempre vai poder entrar. E eles entendiam isso porque eles entendiam de que essa casa do campo não se fechava a porta se tivesse alguém em casa e se não fosse à noite. João 4,6 diz assim, ó, e estava ali a fonte de Jacó. Jesus, pois, cansado do caminho, assentou-se junto à fonte, e era isso quase a hora, vamos lá. Esse é um texto lindo que nos conta a história da mulher samaritana. Era necessário Jesus passar por uma cidade chamada Samaria, e Jesus passou, e olha como é lindo, gente. Jesus estava na companhia de quantos discípulos? 12. 12 homens conversando. Se vocês acham que mulheres conversam, homem também é uma benção. 12 homens conversando, chegaram na beira desse poço. Jesus olha para ele e diz assim, ó, vamos comprar comida? Vão lá na cidade comprar comida? Me deixem aqui sozinho no poço. E que hora era? Quase a hora sexta. Quem vai traduzir aí no nosso horário? Meio-dia. Meio-dia, irmãos. Aí vem a mulher pegar água. Eu sou da roça. Ninguém vai à fonte meio-dia pegar água. Você vai de manhã cedo e no final da tarde. De manhã cedo você pega para os animais, para os afazeres, à tarde você pega para o banho, para o restante das coisas da noite, e assim vai seguindo. E é por isso que a gente precisa entender, Jesus para nesse poço, meio-dia, tira os discípulos de cena, e vem uma mulher meio-dia pegar água. E por que essa mulher vinha meio-dia? Porque ela não se misturava com as mulheres
de bem daquela sociedade. Por conta do seu histórico, por conta da sua vida. Ela sabia que ela não seria aceita de manhã cedo com as mulheres de bem e nem à tarde com as mulheres de bem. Então ela disse, eu vou meio-dia que não tem ninguém no poço. Aí Jesus está lá esperando aquela mulher, justamente no horário do meio-dia. Jesus pede água. Ela disse, como sendo tu judeu, fala comigo que sou uma samaritana, ainda me pede água. Aí Jesus olha para ela e disse, se tu soubeste quem é que te pede água, era você que me pediria água. E eu lhe daria de beber da água da vida e você nunca mais teria sede. Ela disse, como? O senhor não tem balde, em outras palavras, o senhor não tem corda, o poço é fundo, como é que você vai pegar água para mim? Aí Jesus começa a falar com aquela mulher de uma forma que ela nunca viu ninguém falar com ela. Então, assim, tem alguns textos na Bíblia, irmãos, que as peculiaridades, as entrelinhas, é que é algo extraordinário, algo maravilhoso. Lucas 22:10. Quem pode ler, por favor? Vamos lá. Jesus está com seus discípulos. É chegada a Páscoa. Jesus quer realizar a Santa Ceia. Jesus quer realizar a sua última Páscoa com os discípulos. Só que entre os 12 está quem? Judas, que procurava uma oportunidade para atrair Jesus. Os discípulos chegam e dizem, Senhor, é a Páscoa. Nós não vamos celebrar a Páscoa? Jesus disse, vamos. Jesus chama 2 de lado e diz assim, olha, eu vou no caminho, quando vocês chegarem na cidade, encontrar um homem com um cântaro de água na cabeça, pode seguir esse homem, para o lugar onde ele está indo, é onde tem um mobiliário preparado para a celebração da Páscoa. Estranho, não parece, irmãos? Já pensou? Estou devendo a Pezinho. Pezinho disse, me pague meu dinheiro, Rosalva. Eu digo, chefe, amanhã você vai chegar lá no centro da cidade, lá em Dias d'Ávila, onde eu moro, meio-dia, e o primeiro rapaz que você encontrar lá, de calça jeans, é o rapaz que está com dinheiro para lhe dar o dinheiro que eu estou te devendo. Pezinho vai olhar para mim e dizer, você quer me enrolar, meu irmão? Porque quando eu chegar lá na Praça CM, lá em Dias d'Ávila, quantos homens eu não vou ver passar lá de calça jeans? Como é que eu vou saber que é a pessoa que vai me entregar o dinheiro? Agora, se eu chegar e disser, chefe, pode ir que amanhã, meio-dia, vai pegar o dinheiro na mão de um homem que vai estar com a saia escocesa lá na praça em Dias d'Ávila. Vai ser algo extraordinário. Um homem usando uma saia escocesa lá em Dias d'Ávila? Então, era isso que Jesus estava dizendo para os discípulos. Os discípulos entenderam a mensagem porque carregar cântaro de água era um trabalho feminino. Não era homem que andava na cidade carregando um cântaro de água na cabeça. Quando Jesus disse a ele, olha, pode sair. Quando chegar na cidade e você encontrar um homem com cântaro de água, pode seguir. Ou seja, você vai ver nessa cidade algo extraordinário. Siga, porque lá tem um lugar preparado para a celebração da Santa Ceia. E Jesus queria celebrar a Santa Ceia. Se ele não escondesse o local ali dos discípulos, Judas poderia entregar antes do momento dele realizar a Santa Ceia do Senhor. Mateus 5,13. Quem pode ler? Opa. Ok. Todo mundo sabe o que é o sal? Sim. Todo mundo sabe para que o sal serve? Sim.
Todo mundo sabe o que é o sal insípido? Não tem sabor. Agora, o sal insípido serve para quê? Para ser pisado pelos homens? A gente vê isso na nossa cultura? Exceto aqui na Bahia, né, que a pessoa pega o sal grosso e joga em tudo quanto é lugar. Mas não é da nossa cultura, mas na cultura de Jesus era. Pegava o sal, quando o sal se tornava insípido, que não servia para salgar, havia uma repartição no templo, onde guardava, armazenava esse sal insípido, porque o pátio do templo era escorregadio, e quando chovia, pegava-se esse sal insípido e jogava para servir de antiderrapante. Essa técnica, exatamente. Então, faz sentido? Jesus está dizendo aqui, olha, vocês são o sal da terra. Se o sal for insípido, sem sabor, não serve para o principal dele, que é temperar. Vai servir somente para ser pisado pelos homens. E nós não fomos chamados para sermos pisados pelos homens. Nós somos chamados para temperar essa terra. Nós somos chamados para ser a luz deste mundo. Nós somos chamados para fazer a diferença. Mateus 19, 24. Essa é uma das mais clássicas, né? E outra vez vos digo que é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino dos céus. Quantos de nós já lemos esse texto imaginando um camelo gigante tentando passar no buraco de uma agulha? Não é? E o que é isso? Essa tem duas linhas de raciocínio. A primeira é que os entendidos aí de mar sabem que a âncora e aquelas cordas gigantes que segura a âncora é chamada de camelo. Opa! Faz mais sentido uma corda daquela grossa você tentar passar no buraco da agulha do que um animal chamado camelo? Faz. Há uma outra linha que em Israel havia uma porta dos camelos baixa, em que não dava para passar um camelo. É por isso a porta das agulhas, como se chama, e que não, o camelo, por não ter essa flexibilidade, ele não conseguiria passar. E aí vem a informação. Está mais prático você acreditar. Agora eu entendo que quando Jesus falar, mais fácil passar no buraco da agulha, ou seja, naquela porta chamada agulha, um camelo que é todo desconjuntado conseguir passar do que um rico herdar o reino dos céus. Agora eu quero que todos abram a sua Bíblia. João 20. Nós vamos ler alguns versículos e eu quero finalizar com esse texto. João, capítulo de número 20. O Evangelho segundo escreveu João, capítulo de número 20. A partir do versículo 1. A Bíblia diz assim, ó, e no primeiro dia da semana, que dia? Domingo para os judeus. Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, e viu a pedra tirada do sepulcro. Correu, pois, e foi a Simão Pedro e a outro discípulo, a quem Jesus amava, e disse-lhes, levaram o Senhor do sepulcro e não sabemos aonde o puseram. Então Pedro saiu com outro discípulo e foram ao sepulcro. E os dois corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais apressadamente do que Pedro e chegou primeiro ao sepulcro. E abaixando-se, viu no chão os lençóis, todavia não entrou.
Chegou, pois, Simão Pedro, que o seguia, e entrou no sepulcro e viu no chão os lençóis, e que o lenço que tinha estado sobre a sua cabeça não estava com os lençóis, mas enrolado num lugar à parte. Então entrou também o outro discípulo, que chegara primeiro, viu e creu, porque ainda não sabiam a Escritura que diz que era necessário que ressuscitasse dos mortos. Tornaram, pois, os discípulos para casa. Queridos, esse texto é um dos textos que eu mais amo, porque está recheado de informações de entrelinhas que dá uma explosão de alegria quando a gente entende alguma coisa dele. Primeiro, a gente precisa entender que era o primeiro dia da semana, era domingo. Que domingo era esse? Era um domingo triste para os discípulos, porque era o primeiro domingo após a sexta-feira. Sexta-feira, Jesus tinha sido morto lá na cruz do Calvário. Os discípulos estavam chorosos, destroçados, e a forma como Jesus foi morto e enterrado no sepulcro emprestado de José de Arimateia, não foi possível nem fazer as honrarias fúnebres que qualquer judeu fazia, que era embalsamar o corpo. Como não houve condições para isso, sábado, descansaram, domingo, primeiro dia da manhã, primeiro dia da semana, bem cedo, as mulheres saíram com um propósito. Qual era o propósito? Embalsamar o corpo de Jesus. Morreu, a gente vai pelo menos tentar fazer ali o que qualquer judeu merece que seja feito com o seu corpo. Elas saem, os homens ficam trancados em casa, com medo. Quando as mulheres chegam, sepulcro, pedra removida, elas olharam e não viram o corpo do mestre. O que é que elas imaginaram? Roubaram. Por quê elas imaginaram isso? Porque já tinha ouvido a conversa de que, olhe, ele está dizendo aí que vai ressuscitar. Os seus seguidores podem fazer o quê? Roubar o corpo dele para as pessoas saírem por aí pulverizando a informação de que ele ressuscitou. Então havia essa preocupação dos soldados, por isso que colocaram lá o quaterno de soldados. Elas olharam, não viram o corpo, imaginou de que tinham roubado o corpo de Jesus. Elas voltam correndo para onde os discípulos estavam. E chega lá na casa e diz assim, olha, roubaram o corpo do mestre. Não está lá no sepulcro. Eles saem correndo, Pedro e João. Um chegou na porta do túmulo, que era uma caverna, olhou e não viu o corpo. O outro chegou, adentrou. E quando ele chegou, olha alguns detalhes importantes que tem aqui. Os dois corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais depressa do que Pedro, chegou primeiro ao sepulcro. E abaixando, viu no chão os lençóis. O que é que ele viu no chão, irmãos? Os lençóis. Aqui, um bom judeu já deveria ficar muito feliz em ter visto aquilo ali. Ele viu o lençol. O que tem a ver que ele viu o lençol? Na nossa cultura, quando a gente vai, se hospeda num lugar, e que a gente gosta da cama, do café da manhã, do tratamento dos funcionários, da limpeza do local, hoje é mais comum a gente chegar no site, né, e fazer aquele elogio. Gostei, aprovo, recomendo. Quando não, quando é o contrário, também vai lá, olha assim, olha, não estava bom, é ruim,
tratamento é ruim, não é de acordo com o que eles propagam, e assim sucessivamente. Na época de Jesus não era assim. Na época de Jesus havia as hospedarias, que ficavam nos caminhos para os viajantes. Quando a pessoa se hospedava, que ia embora, no outro dia, o dono da hospedaria, a primeira coisa que fazia, ia até o aposento onde a pessoa tinha dormido. O que é que ele ia observar? A cama. Se ele encontrasse a cama forradinha, o hóspede estava dizendo o seguinte, ó, gostei daqui. Toda vez que eu vier aqui, eu vou passar aqui e eu vou descansar na sua hospedaria. Agora, se o dono da hospedaria encontrasse a cama desforrada e o lençol jogado no chão, o hóspede estava dizendo, não gostei daqui e eu não volto aqui nunca mais. Você não entendeu? Quando o discípulo chegou, que viu que o túmulo estava vazio e que o lençol estava no chão, o hóspede estava dizendo assim, olha, eu não gostei daqui, eu não volto aqui nunca mais, eu não morro nunca mais o sepulcro vai me ver. Só que é lindo, irmãos, que o texto vai dizer o seguinte, entrou e os dois corriam juntos, Pedro chegou primeiro, baixou-se, viu no chão os lençóis, todavia não entrou, chegou, pois, Simão Pedro, que o seguia, entrou no sepulcro, viu no chão os lençóis, e que o lenço que tinha estado sobre a sua cabeça não estava com os lençóis, mas enrolado num lugar à parte. Oh, glória! Irmãos, se perdeu o hábito, né, de usar lenço, mas em Israel, os israelitas usam muito lenço. E tem um negócio lindo com o lenço deles, que é o seguinte. Na cultura de Israel, quando um jovem quer namorar uma jovem, ele vai visitar a família dela. Diferente da nossa cultura hoje. Irmãos, eu louvo a Deus porque eu tenho um filho homem. Louvo a Deus. Jesus. Eu tenho ciúme das minhas irmãs, irmãos. Eu tenho 5 irmãs casadas, 4 delas casadas, e eu não consigo ter um relacionamento assim com os meus cunhados, não consigo ter amizade. Porque eu tenho ciúme das minhas irmãs. Sério. Sério. E na nossa cultura, né? Acaba, começa a namorar, já vai, conversa e vai para cá do sul. Na cultura de Israel, não. Ele ia conhecer a família dela. Passava uma semana na casa dela sem nem olhar para ela. Podia nem tocar nela, nem pensar nisso. Passava uma semana lá, observando o quê? Como ela tratava a mãe, como a mãe tratava o pai, como era o relacionamento deles, como era o convívio familiar deles. Depois de uma semana, ele ia embora. E não falava nada com a pretendente. Qual era o sinal? O lenço. Quando a menina queria muito o noivo, ela ficava na expectativa dele ir embora, de terminar a semana. Quando ele ia embora, ela corria e ia até o aposento onde ele tinha ficado hospedado. Se ela chegasse lá e não encontrasse o lenço dele, ele estava dizendo o seguinte: olhe, não gostei da sua postura, não gostei da sua família, você está livre e desimpedida para casar com quem você quiser. Agora, se ela chegasse e encontrasse o lenço do pretendente dobrado na cabeceira da cama, ele estava dizendo: gostei de você, a partir de hoje você é a minha noiva e eu venho te buscar para a gente casar. Quando o discípulo entrou, ele viu que o lençol não estava sobre a cabeça, não estava com os lençóis, mas estava enrolado em um lugar à parte.
Jesus estava dizendo: não morro nunca mais, não volto ao sepulcro nunca mais, mas eu estou deixando aqui a minha noiva chamada igreja, e você é minha noiva. Eu vou enviar um outro consolador, o amigo do noivo, João 3,29, que vai assistir a noiva e que vai estar preparando a noiva para o dia do casamento, e no dia do casamento nós iremos nos encontrar. Aleluias. Irmãos, a Bíblia Sagrada, ela é linda, maravilhosa. É espetacular você aprender, você descobrir coisas sobre a Bíblia Sagrada e dizer assim: meu Deus do céu. Então, eu sou um apaixonado pela palavra de Deus. E eu quero terminar fazendo um apelo. Por favor, irmãos, deixemos de anorexia espiritual. Porque não é, como se diz aí, né? A Netflix não custa R$70. É engano. A Netflix custa o seu tempo, que é precioso. Então, tem tanta gente que tem tempo para tanta coisa, e não tem tempo para ler a carta de alguém que está apaixonado por você. Jesus te ama. Todos os dias Ele quer falar com você. Todos os dias Jesus quer falar com você. Não tem um dia sequer que Ele não queira ouvir a sua voz, que Ele não queira se comunicar com você. E ler a carta de amor que Ele deixou para você é um dos maiores prazer que o seu noivo tem de saber que você considera ele como o seu noivo. Prazer em conversar através da sua palavra. Tem gente que diz: ah, não, eu gosto de filmes porque eu gosto de filme de terror. Oxe, nunca leu 37? Nunca leu. Ah, eu gosto de filme romântico. Você nunca leu Cantares? Ah, eu gosto de filme de ação. Oh, você precisa ver as guerras de Davi, meu amigo. Você precisa entender. Ah, eu gosto de coisas de ficção. Ah, quem é Avatar perto de Apocalipse? Irmãos, ler a Bíblia é maravilhoso. Prazer em meditar na lei do Senhor. Conhecer de Jesus. E não é ler porque o pastor Robson está pedindo, não é ler porque essa semana a gente está falando da Bíblia, é ter o prazer de dizer assim: não, o melhor livro que eu tenho é a Bíblia Sagrada. O melhor livro que eu tenho é a Bíblia Sagrada. E eu falo isso com muito prazer, irmãos, muito prazer. Eu, 5 anos fazendo faculdade, e eu me lembro, vinha de lá de Asdávila na van aqui para Lauro de Freitas, e o prazer que eu tinha dos amigos que não eram crentes, dizer: irmão, conta-me uma história da Bíblia. E eu começar, e continua aquela história que não dá tempo cada viagem, irmãos. E a gente começar a falar, e algumas pessoas começarem a ir para a igreja, ouvir lá na van, ir para a igreja, aceitar Jesus, se converter. Fale da palavra de Deus. Como é que vai falar se você não conhecer? Então, assim, vai os últimos conselhos. Saiba muita coisa sobre atualidade. Saiba muita coisa sobre ciência. Saiba muita coisa sobre futebol. Saiba muita coisa sobre filmes interessantes, sobre séries. Mas saiba muita coisa sobre a palavra de Deus. Porque ela é que te alimenta, que te sustenta, que te fortalece, que te aquece, que te levanta, que te coloca de pé, que te dá alegria. Tem dias que não é
a palavra do amigo, tem dias que não é o bom dia do companheiro, da companheira, tem dia que não é você olhar a conta bancária, tem dia que não é a casa bonita, tem dia que não é o carro, tem dia que é você abrir a palavra de Deus e o Senhor falar ao seu coração, é que lhe dá força, é que lhe dá vigor, que lhe dá renovo, que lhe restaura e que mantém você de pé. Que o Senhor Jesus te abençoe e que você seja um amante da poderosa palavra de Deus. Mexa com esse livro e ele vai mexer com a sua vida. Deus nos abençoe.